Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, hoje vamos falar de um assunto bem diferente. Vamos falar o que é o espaço de fala. Como os movimentos negros se veem representados e como representá-los de maneira adequada em cima de um conhecimento prévio do estudo da condição dos afrodescendentes, num país como o nosso que tem racismo estrutural, sim. E ao mesmo tempo aquele que presta também um desserviço a isso, que é o militante de ocasião, militante de sofá ou militante da boca para fora, que nós temos acompanhados todos aí num reality show, em que você quer ver o capeta na frente, mas não quer ver aquela trupe que está lá, porque, pelo amor de Deus, ou gentezinha ruim, né, ou treteiros danados. Né, mas é que tá, não era para ser assim, era para mostrar a superioridade de quem viveu, né, sendo até mesmo alijado pela sociedade. Para tal, eu estou aqui com a orientanda, né? Na verdade, você é quase doutoranda, né? Estou na graduação ainda. Na graduação, mas a orientanda, a doutoranda é do outro rapaz que veio aqui. Isso, o Igor. A Rada Maria, que vai nos falar sobre questões raciais e movimento negro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Quero agradecer em nome do grupo de pesquisa Audre Lorde pelo convite, né? Sou orientanda da professora Verônica. E eu acho muito importante que a gente traga esse assunto, esses temas, para que a gente consiga divulgar mais esse debate mesmo e trazer para uma linguagem mais acessível, que eu acho que é esse o erro ali principal da Lumena enquanto participante, é não trazer esse diálogo de forma acessível, esses conceitos de uma forma mais didática e mais branda, para que possa ser compreendido pela massa em geral, né? Vamos, já que nós estamos falando daquele reality show lá, né? Tem a Lumena, a Carol com K, tinha o menino Lucas. Isso. Ele conseguiu sofrer preconceito do próprio povo dele. Né? Quem puxou, como eles falam, o bonde da desgraça na vida dele foi os colegas dele. Né? E o Nego Di, que é um gaúcho que eu gostava tanto, que tá, Deus me livre. Não vou pagar nunca para assistir o show dele depois do que eu estou vendo lá dentro. E o Projota? O Projota, eu nem vou te falar, porque o Projota, ele não decepcionou a mim, não. Ele decepcionou uma galera no Brasil, assim, que não... eu não sei, parece que esse pessoal é uma pessoa do lado de fora e outra lá dentro, ou então, será que aquele lá é o lá dentro? Inclusive a Thaís tem já viu, participou de uma, não sei se foi uma videoconferência com o Thiago Leifert, né? E ele questionou que as pessoas são aquilo que mostram dentro da casa. É que na rua se comportam melhor. Mas aí tá, seja bem-vinda. Eu já vou começar primeiro, saúde ela, por favor. Seja muito bem-vinda, Ada. Eu até me virei assim para você, porque para mim é um assunto muito pertinente, né? Que hoje as pessoas se voltam para os reality shows, o BBB é só mais um, mas nós temos outros que passam nos canais de TV aberta e que geram polêmicas em relação ao comportamento das pessoas que estão dentro desse confinamento e elas acabam revelando ou tirando as suas máscaras, né? No caso, eu não assisto, não costumo acompanhar, até porque não é porque eu não acho importante ou não gosto. Aliás, eu acho programas de reality, muito de reflexão muito profunda. Ele faz com que você visualize de fato o que é uma sociedade e como é que é o comportamento dessas pessoas no meio social. E quando você falta esse convívio social, o que você tem?
a mais pura realidade do que você é. E aí você começa a tirar as suas máscaras, o que você é, para a pessoa que você, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, que na verdade você tem esses conflitos internos dentro de você que você tem que brandar, silenciar, porque você está num convívio social, no meio de uma sociedade. Mas, assim, basicamente, o que eu acompanhei é que nós estamos vivenciando talvez eu esteja errada, mas uma descredibilização das lutas sociais. Eu diria um racismo reverso. A descredibilização dessas lutas sociais, porque são negros, e a população negra vem lutando tanto por reconhecimento, por respeito, o racismo entre eles mesmo, a intolerância religiosa, a bolha acadêmica que foi vista, né, de uma pessoa que academicamente sabe tudo, mas ela despreza as experiências dos outros. E também temos a LGBT, a questão LGBT de falar, não, eu sou lésbica, mas você não pode ser bi. Isso foi uma coisa que pegou pesado. Então, assim, isso está gerando nas redes sociais e vários sites de notícias, inclusive essa polêmica em torno de 4 participantes do Big Brother Brasil, que está praticamente fervendo a opinião pública. E, basicamente, são os 4 negros da casa, né? E isso aí dá uma pancada, assim, para muita gente que vê de fora, né? Que vê de fora, olha, eles falam assim, ué, mas os negros lutam tanto por direitos iguais, lutam tanto por isso, a feminista luta tanto, olha como é que ela trata outra mulher. E é isso que eu acho que é importante esse debate com você, para mostrar que as lutas sociais, elas não podem ser perdidas por conta de comportamentos unilaterais desses participantes, né? Thaís? Ada, é um prazer conhecer esse grupo da qual você faz parte. Tenho amigos muito queridos, inclusive a professora Rosângela Hilário, que já esteve algumas vezes aqui com a gente no nosso programa, uma pessoa ímpar, que conhece com profundidade essas questões raciais, né, que é uma defensora, levanta uma bandeira muito forte, e esse grupo tem tudo a ver com ela, né? É uma pessoa que se colocou à disposição e realmente lutou para que isso pudesse se tornar uma realidade dentro da Universidade Federal de Rondônia. Então, meu carinho, meu agradecimento à professora Rosângela Hilário. Como Paulo disse, meu amigo Tiago Leifert, tive um prazer em algumas vezes participar de eventos com ele, esse último virtual, que foi muito importante, ele trazendo um pouco sobre a realidade, porque no último programa, a vencedora do programa foi uma mulher negra, uma médica, né? Que tinha uma postura ímpar. Que tinha uma postura ímpar, né? E realmente ele traz isso bem claro, bem aberto, porque ele fala que quando as pessoas passam-se uma semana e as pessoas cai a ficha e elas caem na real que o espaço dela é muito limitado e tudo que ela traz dentro de si sai para fora, né? E como a Camila fala, caem-se as máscaras, né? Não sei se caem as máscaras, mas assim, mostra o que realmente é aquela pessoa, né? Então, um grande abraço, Tiago. Acho que esse programa está sendo um grande desafio para você de mapear tudo que está acontecendo dia a dia dentro de um espaço desse confinamento, mas te desejo sucesso, meu amigo. Falar sobre as questões sociais eu acho que é importante, e esse olhar que você vai trazer, né, fazendo o que tanto se luta, toda essa construção que o movimento negro tem feito ao longo dos anos, e de repente a gente se depara com
um grupo muito pequeno de pessoas que são negras e que não trazem, que não refletem aquilo que realmente o movimento negro, as discussões são, o que é verdadeiro, né, dentro desse movimento. Então, eu acho que será um bate-papo muito bacana. A vocês de casa, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram. E aproveite essa matéria, curta ela lá no nosso canal do YouTube e leve para muitas pessoas, compartilhe com muitas pessoas, porque muitas pessoas precisam realmente entender e mostrar que Rondônia também produz coisas boas de estudos através da Universidade Federal de Rondônia. Perfeito, eu vou chamar a vinheta e nós vamos começar então. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Ada, me conceitua aí o espaço de fala dos movimentos negros, a questão do papel da militância e o que a gente está vendo como militância errada. Mas faz a abrangência do jeito que você achar que deve. Assim, eu quero colocar aqui em primeiro lugar que quando saiu, anunciaram, né, os participantes do Big Brother, assim, acredito que as pessoas do movimento negro, no geral, meio que vibraram por isso. Não, porque... eu disse para ela ali, eu disse para a Thaís, olha, vai dar trabalho esse povo aí, porque parece que é um pessoal combativo. Uma participação inédita, assim, em porcentagem de pessoas negras dentro do programa. Exatamente, são 7 pessoas negras dentro do programa. Então, assim, foi algo inédito, né, pra gente. Foi interessante, muita gente vibrou com quem estava lá, muita gente era fã, especificamente de alguns artistas ali. Eu mesma era muito fã da Carol Conká, porque eu sou fã dela acho que desde 2013. Então foi assim uma quebra de expectativa muito grande, mas é interessante ver no caminho desses reality show de TV como vem acontecendo, porque a Jojo Todinho foi uma outra representante muito forte no reality show que foi A Fazenda. O Babu trouxe em voga essa pauta muito grande no último programa, tanto o Babu quanto a Thelminha ali, né, muito bem posicionados, uma postura assim ímpar mesmo, como ele falou. Mas assim, quando a gente fala de lugar de fala, a Djamila Ribeiro, que é uma estudiosa, ela conceitua o lugar de fala como um ponto de vista. Eu falo do ponto de vista que eu estou no lugar de vivência. Então, eu como mulher negra, eu falo desse ponto de vista meu como mulher negra, de como é estar inserida na sociedade e lidar com esses problemas. Mas eu, apesar de ter esse ponto de vista, muitas vezes eu não sou autoridade desse assunto. E falar sobre lugar de fala é falar sobre esse lugar também de escuta, dessa voz que quase nunca é ouvida. No caso aqui, na nossa pauta, né, a voz da pessoa negra, que é uma voz que quase nunca é ouvida, mas quando a gente fala sobre esse lugar de fala, a gente reivindica esse lugar de escuta das outras pessoas, para que elas escutem com a mesma proporção o que é dito em outros discursos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de lugar de fala, a gente também tem que ter esse contraponto com a autoridade. Nem toda pessoa que está falando, nem toda pessoa negra que fala sobre a sua vivência negra tem autoridade, tem estudo e tem a análise perfeita dessa estrutura social. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre estrutura social, sobre um certo estudo da sociologia que acompanha ali todo esse discurso, né? Então, é interessante a gente ver essa distinção entre lugar de fala e autoridade de fala. E, ao mesmo tempo, quando a gente se depara com esse número enorme de participantes negros, a gente se depara também com um questionamento sobre representatividade e representação. Será mesmo que essa quantidade ela representa a gente lá dentro? Será que essas pessoas que estão lá dentro representam a gente? Eu acho que isso vem muito num sentido de meio que responsabilizar um coletivo por ações individuais, porque, querendo ou não, ali são pessoas. É a Carol Conká, é o Projota, é a Lumena, é o Nego Di. Então, assim, a gente não responsabiliza a Carla pelas atitudes da Thaís. A gente não responsabiliza outras pessoas brancas por atitude de pessoas brancas. Mas quando a gente vê essas pessoas pretas juntas, a gente tende, nesse imaginário coletivo,
a juntá-las todas num grupo e responsabilizá-las todas elas como se elas fossem uma só, sendo que o movimento negro ele é diverso. Ele é acadêmico, uma escola de samba é um movimento negro, as associações de bairro são movimentos negros. Quando um grupo de pessoas negras se movimentam ali para efetivar essas ações, é um movimento negro. E aí também entra no conceito da militância, né, que também foi trazido aqui. Ter consciência racial não quer dizer exatamente que eu sou militante. Eu ser ativista, eu me impor nas minhas falas, não quer exatamente dizer que eu sou militante. A militância, ela traz um peso de organização. Um grupo organizado que luta por uma pauta. Então, eu faço ações sociais, eu trago esses debates ao público, eu invisto na difusão dessa ideia pensando no coletivo. Ali são artistas bem posicionados, ativistas que mostram através das suas músicas, das suas letras, posicionamento de consciência racial que eles têm sobre a própria vivência. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam não representando esse todo e não representando essa militância, de fato, que são as ações movidas pelos coletivos. A Lumena, eu acredito que seja a pessoa mais próxima disso, porque, como ela disse mesmo ali no programa, ela participa desses movimentos sociais, ela é acadêmica, como ela mesmo disse, ela viu a Marielle morrer. Então, assim, ela tem um peso ali da militância e um peso de trajetória muito grande. Mas, ao mesmo tempo, isso não impede dela ser falha. Ao mesmo tempo, isso não impede de que toda essa bagagem acadêmica dela não seja passada de uma forma didática, de uma forma simples, de uma forma carinhosa. E, inclusive, ela erra na análise da situação. Porque ela tem toda uma bagagem de textos, de estudos, de leituras. Mas, quando ela faz a análise da situação, ela não consegue distinguir ali o que é o certo e o errado. Eu vi ali naquela situação que ela fala sobre deslegitimarem o sentimento dela por ela ser uma mulher preta e se sentirem comovidos pela Carla por ela ser uma mulher branca. Isso acontece. Só que naquele momento não era isso. Naquele momento ela na cabeça dela, criou uns ciúmes em relação ao namorico dela ali com o Bill, mas não era aquilo, não era para ser aplicado aquele conceito naquele momento. Eu acho que o que descredibiliza, entre muitas aspas, o movimento, é essa falta de análise e esse empurrar de discussões que não estão acontecendo ali naquele momento para uma situação que não tem nada a ver com aquilo, né? Eu acho que é muito disso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente traz a público, quando a gente traz para a massa um debate desse, a gente tem que ter alguns conceitos ali muito bem delimitados. E não é fácil trazer isso, né? Porque é algo que vem sendo estudado de muitas leituras e não é fácil trazer para uma linguagem acessível. Eu acho que inclusive essa foi a nossa discussão no nosso grupo de pesquisa agora nesse último sábado, na nossa reunião. Será que a gente está conversando só para a gente? Será que a gente está falando só entre a gente? Porque isso não chega lá fora. E que modo a gente pode fazer com que isso chegue lá fora? Que linguagem a gente precisa utilizar para que esse discurso não seja banalizado, não seja elitizado também? Como que a gente faz para chegar, né, na massa? Como que a gente faz para chegar nas outras pessoas? Inclusive nas outras pessoas negras que não têm esse pensamento de consciência racial e quando veem esse posicionamento desse grupo no programa, acabam não concordando, porque ali está aplicado de forma errada, né? Perfeito. Camila. Ada, você pontuou aqui uma situação que eu tinha comentado anteriormente, que eu chamei de bolha acadêmica, né? A academia, ela estuda, ela faz teorias, ela trabalha com militância, né? Muitas vezes sou chamada de comunistas. E acaba que a gente cria, porque eu digo a gente, porque eu já vim da Uni, já fiz também vivi nesse universo universitário, Uni, pesquisa, Uni. E assim, quando a gente cai no meio da sociedade, na massa, a gente começa a perceber que não é um espelho o que a gente vive, porque não atinge lá a Maria da Zona Leste, lá no Pontinha, quase no Candeias, ou no João da Zona Rural. Não atinge, a gente tem muito que fazer como universidade, como pesquisadores. Como pesquisadora agora e faz parte de coletivos, né, de trabalhos em cima da sociedade de militância, o que você acha que precisa para a gente conseguir estourar essa bolha?
para a gente poder alcançar essas pessoas. E se a gente não chega até elas, mas pelo menos o que a gente fala, o que a gente luta, o que a gente pensa, chegue até elas através de outras pessoas. Eu acredito que para estourar essa bolha acadêmica, a gente precisa ir para a comunidade, né? Acho que um dos princípios da universidade pública é justamente esse, a gente trabalhar com a aplicação da pesquisa em campo. Então, quando a gente vai para o campo e a gente leva esses estudos, a gente leva essas ações, a gente estoura a bolha. Só que a gente tem que fazer isso de maneira apropriada, né? Entender justamente o que essa população está falando. Quando a gente faz a pesquisa, a gente lê, a gente pesquisa, a gente investiga, a gente vai atrás. Então, a gente só consegue falar se a gente escuta. Eu acho que vai muito com esse lugar de fala e esse lugar de escuta, né? Se a gente escuta, a gente sabe o que falar. E, às vezes, a gente sabe que também não deve falar. Então, eu acho que para estourar essa bolha, a gente precisa escutar, entender, fazer essa análise, que é justamente o trabalho do pesquisador, né? Ouvir, entender, fazer a análise e aplicar isso. Então, acho que essas ações, ir a público e compreender esse público, compreender esse grupo de pessoas, seria o essencial para a gente conseguir se comunicar. Thaís. A grande maioria da população, por ser um programa de rede aberta, assiste o programa, né? E isso, quando eu falo isso, eu não estou falando eu estou falando da massa mesmo, que são as pessoas que realmente necessitam da informação. E aí eles passam uma informação que há controvérsia se é certo ou não é, ou se está dentro do que a gente espera ou não, né? Qual é o prejuízo para a população preta nesse sentido de levar uma informação talvez equivocada? É interessante analisar o posicionamento dos participantes ali daquela casa, porque o racismo ele adoece, né? São sequências de violências que fazem com que psicologicamente você seja uma pessoa abalada em qualquer meio, porque isso meio que você entra em desvantagem nos espaços, né? Então, alguns discursos ali são doloridos de ver, porque eles vêm desse lugar de dor mesmo. Eles vêm desse lugar de desespero. Eu não sei o que fazer, então eu grito, então eu vou para cima. Então, acho que é humano demais isso, né? A gente vê muita humanidade nisso, a gente se vê muito nisso. Eu acho que o BBB é muito desse espelho. Quantas vezes eu não fui a Lumena, a única detentora da verdade, né? Quantas vezes eu não fui Carol e excluí alguém porque eu não gostava? Quantas vezes eu não fui, agora para o movimento negro, quantas vezes eu não fui Projota e invalidei a cor de um amigo como fizeram com o Gilberto, né? Então eu acho que o prejuízo tem mais benefícios do que prejuízos se a gente entender que aqueles erros também são erros que a gente comete. Também se vê naquela situação, tanto como o movimento negro, como uma sociedade no geral. Quantas vezes a gente não... A palavra do programa é cancelamento, né? Então, quantas vezes a gente não cancela as pessoas porque simplesmente a gente não concorda. E quantas vezes a gente não escuta e por não escutar a gente vem para esse cancelamento, né? Tá. Eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco é o bloco de encerramento. Eu quero que você me diga qual é o antídoto para isso. Tá bom? Então, continue conosco. É jogo rápido. É no lá. Outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado.
Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Ada, então vou repetir a pergunta. Qual é o antídoto para esse como é que é? Militonto, né, de ocasião. Porque assim, ó, esse dia chamou de Barbie com olho assassino. Imagina se ela tivesse dado para chamar dela de Saci Pererê. Que segundo a nossa crendice popular, é um bicho peralta, né? Encapetado. E aí, não seria racismo também? Acho que o antídoto é a autocrítica e a escuta. Não, né? Então, agora como é que as pessoas acham que são donas da verdade? Tá bom, mas aí responda você. Aí eu acho que é um exercício individual mesmo, assim, porque não tem muito o que a gente fazer. São indivíduos, são pessoas com personalidades, são pessoas com traços de personalidades que acabam aflorando ali naquele reality show, né? Mas eu acho que o antídoto enquanto coletivo, acho que seria realmente essa autocrítica, o movimento fazer essa autocrítica em quantas lumenas a gente está criando, né? Quantas Carols com casa a gente não está enxergando dentro do movimento. E esse lugar de escuta, se a gente entende que essa pauta é uma pauta realmente importante, como a gente trouxe aqui para esse programa hoje, que essa pauta é realmente importante, que essa pauta ela tem que ser discutida com qualidade, mais do que quantidade, mais do que veemência ou agressividade, ela tem que ser discutida com qualidade, embasamento, leitura e estudo. Isso vai fazer com que esse discurso se fortaleça da maneira positiva, né? Vai fazer com que esse discurso cresça de uma maneira positiva. Então a gente não pode se sentir desanimado pelo programa, a gente não pode se sentir invalidado pelo programa. É claro que muitas das falas dele incomodam profundamente. Eu assisto assim nervosa, eu fico, meu Deus, como é que essa pessoa consegue falar isso? Mas, dedo na frente, sempre aquele dedão na frente. Né, apontando, bem aquele conceito que o Thiago Leifert trouxe, né, do cancelador, é aquela pessoa que chega, o céu se abre e ela chega para falar a verdade para você. Mas
que a gente consiga aproveitar o programa como o entretenimento que ele é, mas que a gente consiga também analisar que discursos ali estão errados, que discursos ali estão certos, e também não vilanizar todo mundo, não colocar todo mundo no pedestal, porque a gente viu o que acontece quando a gente coloca as pessoas no pedestal. Elas podem decepcionar a gente porque elas erram, e quando a gente também vilaniza as pessoas, a gente tem que tomar esse cuidado com o cancelamento que eles tanto falam no programa, né? Pra gente não acabar ali com a vida daquela pessoa, talvez porque eles não veem tudo, né? Eles não têm essa visão 360 que a gente tem. Então... Obrigado. 15 segundos só para dar tchau. Ada, muito obrigada pela sua presença. Eu acho que o debate foi extremamente necessário e que você venha mais vezes para poder falar sobre comportamentos, movimentos sociais. Convidada ao nosso programa sempre. Obrigada. Thaís. Ada, obrigada pela sua presença aqui. Fica o convite para voltar outras vezes, trazendo a temática de todos os estudos que vocês fazem lá, um trabalho social com a comunidade muito bonita aqui em Porto Velho. E a vocês de casa, até o próximo programa. Bom, gente, por hoje é só. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.